Olá, meus amores. Vocês perceberam que aconteceu um probleminha aqui no computador da tia? Ele travou, então a tia decidiu gravar essa nossa aula de novo para que ela fique finalizada bem bacana, porque faltavam só uns minutinhos para a nossa aula terminar. Faltavam 4 minutinhos e a aula foi finalizada. Então, a tia resolveu gravar novamente para ficar bem bacana a finalização do assunto que estávamos falando, tá bom? Vou compartilhar com vocês aqui a página do nosso livro, tá bom? Que vai dar para vocês entenderem melhor. Para aqueles que já estavam assistindo a aula, a tia pediu para que marcassem com o marca-texto as coisas importantes dessa página, tá bom? Então, vocês estão vendo de azul aqui na minha página as coisas que a tia pediu para marcar, porque elas são importantes. Está falando aqui sobre a intervenção humana na modificação do relevo, que não só a ação da natureza, como os agentes naturais internos e os agentes naturais externos, modificam o ambiente, mas também a ação das pessoas. Tia, mas o que são os agentes naturais, internos e externos? Os agentes naturais internos são aqueles que acontecem lá no interior da Terra, tá? Como a ação das placas tectônicas, né? O encontro delas, que acabam causando algumas coisas aqui, acima da superfície terrestre, aqui onde nós vivemos, como os terremotos. E também os agentes naturais externos, que são causados pela chuva, pelo vento. E um exemplo que acontece através dos agentes naturais externos são os deslizamentos, que acontece quando tem uma quantidade muito grande, muito forte de chuva, que a encosta dos morros acaba tendo o deslizamento, acaba acontecendo ali os deslizamentos de terra, tá bom? Então, nós já falamos um pouquinho sobre os agentes naturais internos e os agentes naturais externos, certo? Mas também as pessoas, elas também ajudam a modificar a paisagem com a ação delas, tá bom? Muitas das ações humanas na natureza intensificam os processos de erosão, que é quando o solo é destruído, tá bom? Quando ele é prejudicado. E na maioria das vezes isso acontece porque as pessoas acabam fazendo o desmatamento. O que é o desmatamento? É a retirada da vegetação do solo. Nós sabemos que é a vegetação que protege o solo de qualquer tipo de coisa. Ela ajuda a proteger, ajuda a evitar a erosão, a exposição do solo à ação dos agentes externos, como a chuva, como a água da chuva, a água dos rios, tá bom? E outra coisa também que os seres humanos fazem, que também ajuda a prejudicar. Por um lado, é uma coisa positiva, sim, porque é para atender uma necessidade das pessoas, mas também é uma coisa que ajuda a prejudicar, que é a construção de casas nos terrenos de encostas inclinadas. Por quê? O solo ali, ele já é meio desprotegido, não é? O relevo ali. Por quê? E se você tirar a vegetação que está ali, deixa esse solo mais desprotegido ainda, esse relevo mais desprotegido ainda, porque nós sabemos que a vegetação é que protege o solo. Se ela é retirada, o solo fica sem proteção e acaba acontecendo a erosão. E quando acontece essa retirada da vegetação, da encosta, o que acontece? O deslizamento de terras vem, né? E o deslizamento de terras é um fenômeno que acontece com muita frequência no nosso país, aqui no Brasil, e causa muitos impactos negativos, muitas coisas ruins, como a perda de casas, não é? A morte de pessoas. Então, por isso
que não é bom, não é correto fazer construções em encostas, porque é um local perigoso, tá bom? E você fazendo essas construções em terrenos inclinados, como nas encostas de morros, quando vem aquelas chuvas fortes e frequentes, acaba o solo ali ficando desprotegido, não é? E acaba deslizando. Ainda mais se ele, já que você fez a construção, que as pessoas fizeram as construções, elas tiveram a necessidade de tirar dali a vegetação que protegia um pouco aquele relevo, um pouco aquele solo. Então, os deslizamentos, eles acontecem porque uma grande quantidade de chuva em um período curto de tempo cai sobre a terra e causa esse tipo de coisa como os deslizamentos, tá bom? Por isso que é muito importante as construções não serem feitas em locais perigosos, em locais de encostas de morro. Olha o que acontece quando vem um deslizamento através da força da chuva, das chuvas contínuas. Olha como fica, observem essa imagem. A água se infiltra e se acumula no solo, que desce pela encosta devido ao excesso de água. Então, a água fica infiltrando ali naquela terra que já não tem muita vegetação para proteger, se infiltra ali, fica dentro daquele solo. Aquele solo fica muito úmido, aquela terra fica muito úmida, devido à grande quantidade de chuva e muito frequente em pouco tempo. E o que acontece? Essa terra, ela desce pela encosta devido ao excesso de água, ao excesso de chuva. Aqui embaixo está falando que normalmente esse fenômeno possui causas naturais, mas também pode ocorrer de forma mais rápida por meio da interferência do ser humano, tá bom? Tia, mas está falando aí que foi um agente natural que provocou o deslizamento. Sim, mas se o ser humano ele ajudar fazendo os desmatamentos, retirando a vegetação, o que acontece? Esse solo fica desprotegido e acontecimentos como os deslizamentos acontecem muito mais rápido, tá bom? Agora aqui embaixo vocês vão perceber que tem uma atividade que a tia pediu depois da explicação, né? Do que a tia deu agora nessa aula. Vocês vão em casa, a tia quer que vocês façam essa atividade individualmente. Depois que vocês responderem, na próxima aula de geografia, nós vamos compartilhar a resposta de cada um com o amigo, certo? A tia vai perguntar para cada um o que entendeu, o que fez, o que descobriu, através do que nós aprendemos hoje. Olha a primeira pergunta. No município em que a sua escola está localizada, município é a nossa cidade. Cidade de Itaperuna. Existem áreas com risco de deslizamento, como a gente viu no texto? Se você descobrir que tem, você vai colocar sim e aonde que existe esse tipo de acontecimento aqui no nosso município. Depois você vai responder: é possível ocupar áreas muito inclinadas, as encostas de forma segura? É seguro você ocupar essas áreas? Você construir em áreas inclinadas, como as encostas? E por último, quais são as ações dos seres humanos que podem evitar os deslizamentos? Não são aquelas ações que ajudam que os acontecimentos, como os deslizamentos, aconteçam. A tia quer ações das pessoas que podem evitar os deslizamentos de terra. Combinado? Então, vocês vão fazer no caderno, lembrando que quando nós vamos fazer uma atividade do livro no caderno, precisamos colocar nome do livro, página, tudo bonitinho, o número da questão, colocando a matéria, é matéria de geografia. Então, vocês têm que prestar bastante atenção, tá bom? Para quando for estudar, vocês não ficarem com dúvida que matéria é aquela, que página é aquela. Por isso que é muito importante vocês colocarem direitinho o nome do livro,
a página para na hora de estudar. Não esqueçam de fazer o cabeçalho, não esqueçam de caprichar direitinho na letra. Capriche na sua atividade. Depois a tia vai colocar lá na agenda a página direitinho para vocês poderem fazer bem bacana. Combinado? Agora a tia vai interromper este compartilhamento e vou compartilhar uma outra tela com vocês, que é onde a tia colocou em tópicos o que a tia explicou aqui agora do nosso livro. O que eu pedi para vocês grifarem, para vocês marcarem, porque são partes importantes do nosso texto. Lembra que a tia sempre fala com vocês que nós não ficamos em alguns dias, principalmente em aulas de geografia, ciências e história, lendo toda a página do livro, porque é muito texto, o nosso tempo ele não é muito grande, então a tia pede para vocês marcarem o que é importante para na hora de estudar, e a tia explica para vocês depois, pedacinho por pedacinho, o que está dizendo aquela página. Combinado? Então, aqui a tia fez isso. A tia tirou lá do nosso livro em tópicos tudo aquilo que onde a tia pediu para vocês marcarem, o que está dizendo. Vou aumentar aqui a minha tela, tá bom? Para vocês poderem entender melhor o que a tia está explicando, tá? Então, vocês vão prestar atenção aqui que eu vou aumentar a tela para vocês, aí vocês vão conseguir entender melhor. Tudo aquilo que estava lá no nosso livro. Intervenção humana na modificação do relevo. Olha a primeira frase. Além da ação dos agentes naturais internos e externos do ambiente, a ação humana também é capaz de modificar o relevo. Está falando aqui que não só a natureza, como a chuva, né, que é um agente natural externo, como o terremoto, que é um agente natural que vem lá do interior da Terra, mas nós sentimos ele aqui acima da superfície terrestre, o ser humano também é capaz de modificar o relevo através de algumas ações que ele tem, através das queimadas, através do desmatamento, que é a retirada da vegetação que está ali no local, protegendo o solo, protegendo o relevo, porque nós sabemos que a vegetação ela é muito importante, porque ela ajuda a proteger o relevo, certo? Então, uma das principais causas da erosão, que é a destruição do relevo, a destruição do solo, quando ele fica cheio de buracos, é o desmatamento, que é o corte das árvores, que é a retirada da vegetação de um lugar, que quando o ser humano faz isso, ele tira essa vegetação, essa cobertura do solo, ele deixa o solo mais exposto, ele deixa o solo correndo o risco de ser atingido pelos agentes externos, os agentes naturais, que são as chuvas, o vento, não é? Como a água da chuva, ó, nós temos um exemplo fortíssimo aqui, que é a água da chuva e a água dos rios, que modificam muito o solo, que modificam muito o relevo. Quando as chuvas vêm com muita força e muito frequentes, e os rios ficam muito cheios, com a força da água muito forte, o que acaba acontecendo se a vegetação não estiver ali protegendo o rio? Acaba acontecendo a erosão do solo, tá? Que é quando o solo ele fica todo destruído, ele fica pobre, ele fica sem condições até para o plantio, tá? Perigoso também até para as pessoas pisarem, porque ele está cheio de buracos, porque ali aconteceu uma erosão, que é uma destruição do solo. E também outra coisa importante que as pessoas elas também causam, que tia, mas elas estão construindo as casas para morar, elas necessitam de moradia. Sim, as pessoas necessitam de moradia, mas tem muitas pessoas, até pela dificuldade financeira, não é?
até por não ter um local adequado para fazer as construções, construir as suas casas, acabam construindo em lugares perigosos, como as encostas inclinadas dos morros, não é? Essas encostas inclinadas, esses morros, eles são perigosos para fazer construções, porque não é um lugar seguro. E o ser humano, tirando dali também a vegetação, né? Fazendo desmatamento, porque para ele construir, ele precisa desmatar, ele precisa tirar dali a vegetação para construir, para fazer as construções. E ele fazendo isso, desmatando, tirando a vegetação desse local, esse solo fica mais desprotegido. E com as construções ali neste local sem proteção, o que acontece? Estimula a erosão do solo, a destruição. Então, quando vem a chuva muito forte, o que acontece? A chuva forte, a chuva frequente, o que acontece? O solo, ele é destruído. Causa ali nesse local a destruição do solo, a erosão. A chuva forte ela é capaz de causar os deslizamentos de terra, né? Que acabam causando tragédias, como a destruição das casas, a morte de pessoas. As pessoas acabam perdendo tudo que elas têm por morarem em locais sem segurança. Então, por isso que é muito importante não fazer construções em encostas inclinadas, porque é um local perigoso, tá bom? Agora aqui, ó, na outra página que a tia está compartilhando com vocês, está falando sobre isso, sobre o que acontece, né, nessas áreas, né, nesses locais inclinados, não é? Nesses morros, quando as pessoas fazem as construções, retiram a vegetação, onde o solo fica desprotegido, onde há, né, com a ação da chuva, o perigo que acaba causando o deslizamento de terras. Olha o que vem a ser o deslizamento de terras. O deslizamento de terras é um fenômeno que acontece com certa frequência em nosso país e causa grandes impactos negativos. O que são impactos negativos? São coisas que não são boas, né? Especialmente, ó, não em áreas rurais, mas sim nas cidades. Como as pessoas vão procurando locais para morar, principalmente aquelas pessoas, não é, que não têm condição de comprar um terreno para fazer a sua construção em um local mais seguro, elas acabam construindo em locais de perigo, nas encostas dos morros, tá bom? Em locais inclinados, onde há o perigo de quando acontecer as chuvas, principalmente chuvas fortes e frequentes, acontecem ali os deslizamentos de terras, que acabam deixando muitas vítimas desses deslizamentos. Eles deixam vítimas porque causa mortes, causa destruição, tanto para o lugar quanto para as pessoas, tá bom? Então, isso acontece, ó, quando nos períodos de muitas chuvas, as águas que caem em terrenos inclinados, como morros e serras, podem deixar estável o solo. Então, quando chove muito, quando e chuva com muita frequência e muito forte, o que causa? Essa água, ela fica ali dentro do solo, ela se infiltra no solo e acaba deixando o solo instável, não é? Não é um lugar seguro, porque ele vai ficando muito úmido e acaba acontecendo o deslizamento de terras, tá bom? Acaba prejudicando pessoas, acaba causando destruição, porque esse local é um local perigoso. Então, por isso, mais uma vez a tia fala que não é correto, não é seguro fazer construções em locais de encostas inclinadas, tá bom? Nos morros, nas serras, tá? Porque é perigoso quando vem as chuvas e acontecem os deslizamentos, tá? Os deslizamentos acontecem porque uma grande quantidade de chuva atinge as áreas num curto período de tempo, como aconteceu aqui na nossa cidade no começo do ano, que a tia falou na outra aula, que aconteceu o quê? A enchente. Por que aconteceu a enchente na nossa cidade?
porque em um período curto de tempo vieram muitas chuvas, chuvas fortes que não passavam, não é? Durante alguns dias. E o que aconteceu? O rio que passa na nossa cidade, que é o Rio Muriaé, ele não suportou tanta água em seu curso ali no seu leito, que é o lugar onde ele fica. E ele acabou colocando essa água toda para fora, transbordando. E com isso causou também muita tristeza e muito estrago na nossa cidade. E um dos estragos que aconteceram foi a erosão do solo, que depois muitas ruas, muitos locais ficaram com ruas cheias de buracos, o solo bem destruído, o relevo bem destruído. Aconteceu também deslizamentos de terra em locais mais perigosos, porque houve muita chuva, aconteceu muita chuva no começo do ano, então muitas pessoas passaram por situações difíceis, situações de tristeza e de perigo, não é? E por último, o que a tia quer finalizar aqui e deixar para vocês é que a água que se infiltra e se acumula no solo, que desce pela encosta, ela é devido ao excesso de água da chuva. Por que, tia, acontecem então esses deslizamentos, já que é uma coisa tão ruim, uma coisa tão triste? É porque a ação da água da chuva, que é muito forte, ela acaba se infiltrando ali naquele morro, não é? Nas encostas, deixando ele muito úmido e com o tempo ele não suporta aquela umidade, ele acaba se desmanchando. A terra vem se desmanchando, vem deslizando e trazendo com ela tudo que tem lá. Construções, pessoas, animais, objetos. Por isso que fica aqui o recado da tia, para que vocês percebam que construir em locais assim é muito perigoso, porque as pessoas que moram em locais assim, elas acabam o quê? Correndo muito risco, correndo muito perigo, tá bom? A tia então deixou aqui o recado para vocês, finalizando a nossa aula, onde nós falamos dos agentes naturais, externos e internos, onde nós falamos também que o ser humano também ajuda muito a modificar a paisagem, não é? E que cabe a nós sermos mais conscientes, a entender melhor quais são as atitudes corretas que nós temos em relação ao meio ambiente, quais são as atitudes incorretas que nós estamos tendo, que ajudam a prejudicar também a natureza. Então, cabe a nós, cada um fazer a sua parte, porque se cada um fazer a sua parte, se cada um deixar aqui no lugar onde nós vivemos, começando da nossa casa, a partir do momento que nós temos atitudes bacanas, atitudes corretas, nós estamos ajudando o nosso próximo e também o meio ambiente. Devemos começar desde pequeno. Se você está vendo alguém que está fazendo alguma coisa errada, você vai lá e fala: ó, não jogue o lixo na rua, não jogue lixo dentro do rio. Se você continuar jogando lixo dentro do rio, podem acontecer coisas ruins mais tarde, porque nós também ajudamos muito quando vem as enchentes. Sabe por quê? A enchente acontece por causa de um fenômeno da natureza, chuva forte e frequente. Mas se as pessoas ficarem jogando lixo dentro do rio, tudo aquilo que o peixe não pode comer, a gente pode jogar assim no rio. Uma comidinha, aquilo que o peixe pode comer, aquilo que o ser vivo que vive ali dentro do rio pode comer. Mas se você jogar plástico, jogar metal, são coisas que demoram muito tempo para se desfazer na natureza. E isso acaba fazendo o quê? Acaba deixando o leito do rio, acaba deixando o rio ali com menos profundidade, não é? Ele vai ficando mais raso, com tanta coisa que vai para dentro dele. E também outra coisa que acaba indo para dentro do rio são as terras, pedras, pedacinhos de relevo que vão se desmanchando quando as pessoas retiram da margem dele a vegetação.
Então, quando isso acontece, essa vegetação ela é retirada, a margem do rio fica desprotegida e quando vem a chuva forte, acaba indo para dentro do rio tudo que está ali. Então, o rio fica mais raso e quando vem as chuvas fortes, ele não suporta tanta água e acaba transbordando. Por isso que as ações humanas também são muito importantes para evitar muitos estragos que acontecem na natureza, tá bom? Então, a tia quer deixar aqui para vocês um beijo cheio de carinho e cheio de saudade. Hoje é sexta-feira, vocês vão ter o sábado e o domingo para descansar um pouquinho, tá bom? E nós vamos nos encontrar aqui segunda-feira, cheios de vontade de aprender, tá bom? Então a tia quer desejar para vocês um final de semana abençoado, cheio de coisas boas ao lado da família de vocês, tá bom? Que Deus abençoe a cada um. Deixo aqui também o meu agradecimento aos pais que estão ao nosso lado, nos ajudando neste momento tão difícil, não é? Que se Deus quiser, logo, logo vai passar e a nossa vida vai voltar a ser como era antes, não é? Nós vamos poder voltar para a escola, nos encontrar. Então, que Deus abençoe, guarde e proteja a cada um de vocês. Fica aqui o meu beijo, o meu carinho, tá bom? A tia ama muito vocês. E espero vocês aqui segunda-feira, cheia de saudade, tá? Um bom final de semana e até segunda. Beijinho, meus amores. Amo vocês.